Crime organizado opera como máfia italiana para prestar serviços públicos e se infiltrar no Estado. Ou seja, a gente tem aqui uma série de informações. Do México ao Japão, máfias mais poderosas do mundo têm interesse no Brasil. O PCC é a oitava facção criminosa que mais movimentou dinheiro do mundo, segundo a ONU. E aí eu tenho falas, não somente do senhor, mas do próprio secretário nacional da Segurança, que entendem que, de fato, a atuação do PCC e demais siglas existentes não podem ser equiparadas como organizações terroristas. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Eu queria aproveitar o ensejo e tratar de uma matéria, eu sei que não é pertinente à temática do motivo pelo qual nós estamos aqui, mas se o senhor puder responder, eu ficaria feliz. Acho que é um tema que todos nós, parlamentares, e nós, enquanto sociedade, gostaríamos de ouvir a opinião, senhor. Segundo a matéria que saiu no Metrópolis, com o seguinte título, no dia 26/5 deste ano: Por que chefe da PF discorda que PCC seja uma organização criminosa? Entre aspas, o senhor teria dito nesta reportagem: tecnicamente, isso, organização terrorista. Então, por que chefe da PF discorda que PCC seja uma organização terrorista? E aí, abre aspas, segundo o jornal, teria sido a fala do senhor: tecnicamente são coisas distintas. Nós não podemos trabalhar enfrentando o crime organizado como se fossem grupos terroristas, que têm organizações distintas, propósitos distintos, métodos diferentes e que dificulta a adoção de uma ferramenta ou outra. Nós temos crime organizado aqui, essas facções brasileiras, e não ações terroristas conforme a nossa legislação, disse Andrei Rodrigues, entre aspas. De fato, a nossa legislação no Brasil, a Lei 13.260, que trata da lei sobre terrorismo, ela define terrorismo como a prática de atos violentos ou de ameaça de violência por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, como objetivo de provocar terror social ou generalizado, expondo risco pessoas, patrimônio, paz ou a paz pública. De fato, esse é o nosso conceito da nossa legislação vigente. Óbvio, não há como fugir daquilo que diz a legislação. Mas eu gostaria também de trazer aqui algumas reportagens demonstrando a atuação de algumas das facções criminosas aqui no Brasil. E os senhores vão se recordar de algum desses títulos, de algumas matérias que foram publicadas. Grupo terrorista Hezbollah pratica crimes junto com o PCC na fronteira do Brasil. Matéria do Gazeta do Povo. PCC planejou carro-bomba para explodir Bovespa, inspirado em 11 de setembro, disse o jornal, a revista Isto É. PCC planejou carro-bomba para explodir bolsa em São Paulo, imitando as Torres Gêmeas. Mais uma matéria do BBC News. Quem é o promotor paraguaio que investigava o PCC foi assassinado durante a sua lua de mel. Operação da PF, relembre, planos de ataque do PCC a autoridades, dentre elas os parlamentares desta casa. À época, o senador Sérgio Moro, à época ministro da Justiça, na época do pacote anticrimes, foi desvendado pela própria PF um movimento para, inclusive, tentar matar à época ex-ministro Sérgio Moro. Célula do PCC que planejou o sequestro de Moro treinou com guerrilha paraguaia. Inclusive, a própria PF levantou à época essas informações. Hoje, o PCC é a oitava organização que mais lucra, organização criminosa que mais lucra no mundo. Máfia japonesa e Yakuza se alia a PCC em São Paulo. Crime organizado opera como máfia italiana para prestar serviços públicos e se infiltrar no Estado. Ou seja, a gente tem aqui uma série de informações. Do México ao Japão, máfias mais poderosas do mundo têm interesse no Brasil. O PCC é a oitava facção criminosa que mais movimentou dinheiro do mundo, segundo a ONU.
E aí eu tenho falas, não somente do senhor, mas do próprio secretário nacional da Segurança, que entendem que, de fato, a atuação do PCC e demais siglas existentes não podem ser equiparadas como organizações terroristas. A pergunta que eu quero fazer ao senhor é, primeiro, ela não pode e nem deve ser caracterizada como organização terrorista unicamente e exclusivamente pela limitação legal de hoje? Ou, segundo essas atuações que eu acabei de pontuar, elas não são consideradas como terrorismo e não há interesse da própria Polícia Federal ou do governo brasileiro em se alterar a legislação vigente para permitir o enquadramento destas facções como terrorismo? Sim, não. E por quê? E segundo, qual o receio, qual o temor do governo brasileiro, em especial da própria Polícia Federal, em não enquadrar as organizações criminosas como terrorismo? Porque nós sabemos que, ao enquadrar estas facções criminosas como terroristas, obviamente uma série de decisões de âmbito do Poder Executivo e do próprio Legislativo vão ter que se adequar a essa normatização, prevendo penas específicas, prevendo atuações específicas, prevendo uma atuação em conjunto de vários órgãos, dos ministérios, várias instituições, para, de fato, enquadrar essas lideranças, inclusive implementando a estas lideranças um regime diferenciado, talvez mais agravado do que hoje é permitido ou previsto na legislação brasileira. Então, eu acho que a gente precisa deixar claro se esse posicionamento do senhor com relação à não equiparação das facções como terrorismo é apenas e exclusivamente em função da legislação atual, ou o senhor entende que, segundo essas matérias e segundo informações que nós temos de atuação, inclusive com domínio de territórios, imposição a determinados condomínios e bairros inteiros de taxas, de pedágios, assassinato de policiais federais, inclusive policiais civis, policiais militares, agentes da segurança de uma forma geral, ameaça a juízes de forma declarada, de forma a realmente impor domínio, medo e terror, porque ao atingir uma autoridade constituída, uma autoridade do Estado, não é apenas visando o lucro. Inclusive o secretário nacional da Segurança disse que, no entendimento dele, as facções criminosas não poderiam ser consideradas como organizações terroristas, porque, além do aspecto da legislação formal brasileira, elas não atuam em defesa de uma causa ou ideologia. Elas buscam o lucro através dos mais variados ilícitos. De fato, nós concordamos que hoje o PCC, como outras organizações, tem diversificado em muito a sua atuação criminosa. Não mais o tráfico de drogas apenas e tão somente, mas uma série de outros crimes, inclusive de difícil elucidação, porque envolve aí uma série de agências internacionais, inclusive na apuração e investigação desses crimes. Então a pergunta que eu gostaria de saber, e nós parlamentares temos interesse nessa resposta, de fato, há uma proposta do senhor, entendendo que isso possa ser considerado realmente terrorismo, haveria uma proposta da Polícia Federal para apresentar a este parlamento, vindo do Executivo, em equiparar estas facções como terrorismo, ou é apenas e tão somente essa fala está limitada à questão da legislação, não é terrorismo, é isso e pronto, ou de fato o senhor entende que ela pode ser equiparada amanhã ou depois como narcoterroristas, com as medidas necessárias para o enfrentamento. E uma outra questão que eu queria também trazer, a Polícia Federal da Bahia, a Superintendência da PF, segundo o superintendente Albergaria, ele nos disse, em resposta oficial, que o efetivo da Polícia Federal no meu estado era de cerca de 534 servidores. No estado em que eu tenho mais de 30 mil CACs, num estado que eu tenho mais de 50 mil agentes das forças de segurança e mais de 70 mil armas registradas em todo o estado. São mais de 180 mil armas registradas, segundo a própria PF. Perguntas. Com os prazos que estão estabelecidos para que os CACs, em especial, possam ter os seus serviços realizados, renovação, porte, que inclusive muitos estão sendo indeferidos, pessoas que tiveram o seu porte, inclusive, autorizado há anos.
que são instrutores credenciados pela Polícia Federal, que muitos deles têm lojas, são donos de lojas que vendem armas e munições e que teriam, pela natureza da sua atividade comercial, são pessoas expostas ao risco. São pessoas que podem ser a qualquer momento sequestradas, podem ser a qualquer momento ameaçadas, inclusive para ter acesso ao seu armamento, para utilizar contra a polícia e contra a sociedade. E a gente tem visto casos reiterados desses profissionais, mesmo tendo essas exigências atendidas, tendo o seu direito negado por policiais federais, em especial os delegados. Então, eu gostaria de saber, de fato, como é que ficará esse procedimento nos estados em que não há efetivo suficiente para que a gente possa efetivamente garantir a esses profissionais aquilo que está previsto na legislação específica. Muito obrigado, Capitão Alden. Com a palavra, o doutor Andrei, por 3 minutos. Capitão, obrigado pela sua intervenção, seus questionamentos. O senhor traz 2 pautas que estão fora aqui do nosso convite, eu compreendo bem, e repito que pelo compromisso que tem com o presidente, vou apenas fazer um rápido comentário e gostaria de, inclusive, convidá-lo a ir à sede da polícia, conversar conosco, com nossa equipe lá, ou em outra oportunidade retornar aqui para poder tratar de 2 temas muito importantes que o senhor traz aqui, que é a questão de classificar o crime organizado como terrorismo e a outra questão dos CACs. Mas dos CACs, eu quero tranquilizar o senhor, tranquilizar todos os CACs. A Polícia Federal já realizou o concurso para servidores administrativos, já contratou terceirizados que fazem, enfim, inserção de dados nos sistemas, atualizou sistemas, migrou toda a base de dados das forças do Exército Brasileiro, criou um cronograma para fazer o melhor atendimento possível a todos os CACs. Já estamos há 1 semana, 10 dias fazendo esse serviço. E até aqui, pontualmente, uma questão e outra, mas, em geral, eu tenho recebido um retorno muito positivo em relação a isso. Efetivo da Polícia Federal, não só da Bahia, é óbvio que gostaríamos que fosse maior. Nós conseguimos, na nossa gestão, sensibilizar ao governo federal para que nós preenchêssemos 100% das vagas disponíveis na polícia. Vamos fazer isso até o final do ano que vem e já pleiteamos a abertura de novas vagas para que a gente consiga, aí sim, num planejamento de médio e longo prazos, ter um cenário melhor do que nós temos atualmente, em que pese os resultados que apresentamos. Eu não vou entrar em detalhes, deputado, mas o senhor mesmo já fala sobre a questão de terrorismo. Eu acho que não é só a questão de adequação de lei, porque isso é uma pauta do parlamento que vossas excelências se debruçariam e resolveriam isso facilmente, né? Mas há outras questões que permeiam isso, e aí o senhor leu a minha resposta ao jornalista. Eu acho que um pouco passa por isso. Óbvio que poderíamos aprofundar muito mais. O senhor faz a descrição aqui, que na verdade é a descrição de milícia, é a descrição de crime organizado e não de terrorismo, definitivamente não, e isso traria hoje empecilhos para as próprias investigações, que são caminhos diferentes, eu diria, para se promover a investigação, além, e aí não é uma pauta da polícia, mas é uma pauta do país, de eventuais sanções que o Brasil, a exemplo que o México está sofrendo agora, poderia sofrer de determinados países, uma vez que se entenda de que pode ser um país que tem esses grupos terroristas. Então, é uma pauta para tratar, e eu me coloco à disposição de Vossa Excelência para esse debate, para essa discussão, para nós fazermos, finalizando que, sim, a Polícia Federal tem se manifestado e tem um projeto que está sendo discutido no Ministério da Justiça, onde o nosso entendimento, concordando com o senhor, é necessário um aprimoramento da lei de crime organizado e não transformar o crime organizado em terrorismo. Um aprimoramento de lei de crime organizado, presidente Bilinski, aí sim, para determinadas situações de endurecimento de penas, para novas ferramentas investigativas, para novas facilidades técnicas e jurídicas dos órgãos de investigação, notadamente das polícias judiciárias, mas dentro da atualização da lei de crime organizado, e tem um projeto que chegará ao MJ e certamente aqui às mãos dessa comissão.